boa noite. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Eu tenho aqui uma folha para auxiliá-los na aula de hoje, né? Nós estamos aqui na nossa sexta aula e a segunda aula sobre as 70 semanas da profecia que foi entregue a Daniel. O Reinaldo vai entregar para vocês uma folha para vocês poderem... Não precisa. Mas eu tenho aqui. Não quiser aproveitar? A folha já está totalmente preenchida para facilitar aí a compreensão de vocês. Se você está aí com sua Bíblia, eu quero pedir a você que a abra no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo de número 9. Pedir o pastor Davi que faça a leitura para nós, com sua voz grave. Daniel, capítulo 9. Localiza aí, por favor, acompanhe a leitura, versículos do 24 até o versículo 27. Todos acharam o texto? Daniel 9, 24 a 27, por favor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Obrigado, pastor, por ter feito a leitura. Vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que nos abençoe. Também quero bem-vindar aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão online, que Deus possa também abençoá-los com esta aula. Muito bem, todos têm uma folha. Todos pegaram uma folha? Ok. Vamos orar nesse momento, mais uma vez. Pedir ao irmão Carlos que ore, pedindo ao Senhor que abençoe a aula de agora. Senhor, nós agradecemos porque nos permitiu que chegássemos uma vez na sua casa, para o nosso entendimento, para que possamos aprender a tua palavra, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a pegar o seu Evangelho, passar para frente aqui para frente, nos dar uma boa noite e esse é o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Hoje eu quero dar sequência ao nosso curso aí de escatologia, tá bom? Eu quero fazer um resumo daquilo que falamos na semana passada. Alguns de vocês não vieram, né? Vai ser bom vocês pegarem esse resumo. Também eu não consegui postar, eu tive dificuldade de postar a aula. Aí eu falei, poxa, vai ficar uma lacuna aí se alguém quiser rever. Então eu gravei lá de casa mesmo a aula e postei no Facebook. Então você tem esse material, tá bom? Se você quiser a aula na íntegra, é só me peça, eu encaminho para você em PDF, tá bom?
Então eu quero fazer um resumo, tá bom? E aí vamos dar sequência no conteúdo de hoje, tá bom? O resumo que eu quero fazer com vocês vai começar sobre o seguinte: quem foi Daniel? Né? Quem foi Daniel? Nós aprendemos que Daniel ele aparece nas páginas da Bíblia Sagrada na sua adolescência, talvez entre 15 e 17 anos. Daniel ele pertencia à nobreza, ele pertencia a uma família abastada de Israel, e ele foi levado como prisioneiro para a Babilônia, e lá ele serviu como um estadista. Né? O que é um estadista? Alguém que trabalha para o Estado. Ele era um funcionário público, um bom funcionário público, né? Tanto é fato que todos os reis que se passaram, ele manteve-se no cargo. Imagina, troca o rei e a função e a posição de Daniel se manteve, né? Ele pegou 2 dinastias e 4 reis, né? O Império Babilônico com Nabucodonosor, e aí em seguida com Belsazar. Aí logo em seguida vem a segunda dinastia com os Medos, o rei Dário, e depois os persas com o rei Ciro. Então ele pegou 2 dinastias e 4 reis. Daniel, além de ser um estadista, ele também foi um profeta, né? Ele foi um profeta. Daniel, ele recebeu 5 profecias. E as profecias, todas elas foram registradas no livro de Daniel. No capítulo 2 você tem uma profecia, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 9 e capítulo 10. Tá bom? A profecia que nós estamos estudando foi a 4ª profecia que ele recebeu, ou 4ª visão. Visão e profecia, né? Porque ela se cumpre, né? No capítulo 9. Também nós aprendemos que na profecia das 70 semanas que ele recebeu, ele tinha por volta de 80 anos, né? Alguns historiadores dizem de 80 a 84 anos de idade, ele já estava no finalzinho da vida dele, né? E o ano era 538 antes de Cristo. E a Bíblia vai dizer para nós, no livro de Daniel, capítulo 9, que ele estava estudando uma profecia de Jeremias, para saber se o tempo do exílio babilônico estava no final, né? E por que ele pegou esse livro do Jeremias? Porque o livro de Jeremias fala que o exílio seria de 70 anos. E ele estava aflito, angustiado, ele está lendo, ele está calculando, ele percebe que já está no final do exílio babilônico. Faltava-se possivelmente 3 ou 4 anos para se encerrar o exílio, os 70 anos de exílio. Ele está angustiado, e a Bíblia vai dizer no livro de Daniel, capítulo 9, se você ler o capítulo, vai falar que Deus amava muito Daniel, e ele manda Gabriel para revelar a ele uma profecia, e essa profecia chama-se 70 semanas. Tá bom? Em segundo lugar, nós aprendemos na semana passada sobre o que se trata as 70 semanas de Daniel, registrado ali no capítulo 9, né? E nós aprendemos que as 70 semanas é uma profecia sobre o povo de Daniel, que é Israel, e sobre a cidade de Daniel, que é Jerusalém. Então, nós entendemos que as 70 semanas que foi revelado a Daniel tem a ver com a nação de Israel, né? Eu tenho aqui 70 semanas que vai ser diluída em 3 blocos de cumprimento, né? 3 blocos. O primeiro bloco, nós vamos ver, está no versículo 25, a parte A, que são 7 semanas. Ainda no versículo 25, a parte B, o segundo bloco da profecia,
são 62 semanas, que perfaz 69 semanas, né? 62 mais 7, 69. E aí eu tenho mais uma semana que há de ser cumprida, ainda é futuro, né? Se os irmãos somarem 7 mais 62 mais 1, você tem o número 70 semanas, né? Então nós temos esses 3 blocos, né? Versículo 25, versículo 25 e versículo 27. Tá bom? Então nós temos a profecia, que ela foi colocada em blocos, em 3 blocos. Em terceiro lugar, nós aprendemos sobre o conteúdo de cada bloco de profecia. Então, qual seria o primeiro bloco, né? Nós aprendemos, com base no versículo 25, que essa profecia de 7 semanas não são semanas de dias, são semanas de anos. Quando se trata de profecia, não são semanas de dias, são semanas de anos. Desse modo, 7 semanas equivale a 49 anos. Como que eu chego a esse número? É simples, eu pego 7 semanas vezes 7, né? Tanto é fato que a palavra semana em hebraico é 7. A palavra semana em hebraico é 7. Então 7 vezes 7, 49. Então eu tenho 49 anos nesse primeiro bloco. Aí eu tenho 62 semanas, que são 434 anos. Como que eu cheguei a esse número? Eu pego 62 semanas que foram profetizadas, vezes 7, que dá 434 anos. O texto bíblico vai dizer para nós que o primeiro bloco, essa profecia, eu coloquei aqui um relógio profético. É como se Deus acionasse o play da profecia das 70 semanas. Quando é que Deus aciona o relógio e o relógio começa a correr? A Bíblia vai dizer no versículo 25 que seria a partir do decreto da reconstrução de Jerusalém. Foi quando esse relógio profético ele é acionado, ele começa a correr. Quando foi isso? Graças a Deus nós temos o registro da história, que não nos deixa faltar com informações. E esse decreto ele aconteceu no ano 445 a.C. A profecia começa a correr. No próprio versículo 25, mas a parte B, ele vai dizer mais 62 semanas até o ungido, que seria o ano 32 depois de Cristo. Ou seja, do ano 445 a.C. até o ano 32, eu tenho um cumprimento aqui, de 69 semanas. Em anos, são 483 anos. Como que eu cheguei a esses 483 anos? É simples. Eu pego 49 mais 434, eu tenho 483 anos. Ou seja, quase toda a profecia ela já foi cumprida para nós. Olhando, porque nós estamos num ponto da história, olhando para trás. Para Daniel, tudo isso era futuro. Por que era futuro? Porque ele estava no ano 438. Ou seja, basicamente, um pouco menos de um ano depois que ele recebe essa profecia, pouco mais de um ano, a profecia começa a ser iniciada. E ela vai até o ano 32. Vocês estão comigo? Tem diferença bastante. É 538. Quase 38. Quase 100 anos depois. Não, é decressivo, né? Então, o início foi 100 anos depois. Antes de Cristo, a gente conta o tempo de trás para frente.
né? Por exemplo, eu tenho Elias. Elias viveu no ano 800 depois de Cristo. Aí eu tenho, por exemplo, Daniel. Daniel viveu no ano 538 depois de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo, perdão. Antes de Cristo. Então vai decrescendo até o ano 0. Então eu tenho 800, 538, aí eu tenho 445. Estou falando de todas as datas que eu estou colocando aqui, né? Antes de Cristo. Por exemplo, o livro de Malaquias, ele foi escrito. O senhor lembra, pastor? Malaquias? Depois do exílio. Mas muito. Eu vou aproximar. O livro, por exemplo, de Neemias, ele foi escrito possivelmente no ano 435. Malaquias. Eu vou colocar aqui. 435. Depois de Cristo. Antes de Cristo. Aí não temos mais revelação. Porque Malaquias foi o último. Aí nós temos 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio. Aí nós temos mais ou menos no ano 30, 28, mais ou menos, depois de Cristo, João Batista pregando no deserto. Só que aqui é depois de Cristo. Então, o calendário antes de Cristo, ele vem de forma decrescente até o ano 0. Depois vai de forma crescente. Tá bom? Então, se Daniel existiu no ano 538 e a profecia começou no ano 445, quer dizer que quase um ano depois, 100 anos depois, a profecia começa a se cumprir. Mas será que ele não nasceu em 538? Daí, aquela ideia de que faltava pouco tempo para o exílio acabar, foi no decreto da Constituição e encerrou 70 anos do exílio. Ele estava estudando a profecia de Jeremias, que era os 70 anos do exílio na Babilônia. Ele concluiu que seria próximo, em 3, 4 anos depois do momento que ele estava, que seria o 445. Então ali ele estaria estudando 448, 449 a.C., quando ele estava estudando o livro de Jeremias. Então ele já tinha 80 anos. Pode ser, mas é que, esse regresso aqui estava, não sei. Ele nasceu em 538. Pode ser. Ele tinha 80 anos. Pode ser. 538 pode ser que seja o ano do seu nascimento. Mas aí a gente pode verificar em outro momento, eu não vou lembrar agora. Tá bom? Muito bem, eu tenho mais um bloco da profecia, que está no versículo 27, que é uma semana, e seriam 7 anos. Em terceiro lugar, o que a Bíblia revela sobre o versículo 26? O versículo 26 ele vai tratar de um hiato. Vamos ler novamente o versículo 26 para ver o registro aí. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, se referindo à sua morte, e não será mais. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinados. O versículo 26, gente, ele traz algumas informações. Ele fala sobre o Messias sendo tirado, sendo cortado, e depois ele fala ele sendo tirado, fazendo uma referência possivelmente à sua morte e também à sua ascensão. Mas o curioso é que nesse intervalo nós conseguimos colocar a existência da igreja, que foi um mistério não revelado a Daniel. Daniel ele não viu a existência da igreja. O que ele viu
foi apenas as 70 semanas. É como se Daniel visse o futuro e tivesse um hiato e a profecia continua. Então eu tenho aqui 7 semanas, 62 semanas e aí mais uma semana para concluir. Só que entre a 69ª e a 70ª semana, nós temos aqui um hiato. E nós podemos colocar aqui a igreja. Tudo bem? Muito bem. Hoje o que eu quero ver com vocês? Para a gente terminar essa profecia. Aquilo que foi revelado no versículo 24. E eu quero ver mais uma vez aquilo que foi revelado no versículo 27. Tá bom? A gente vai analisar o 24 e o 27. Tá bom? Vamos ler o versículo 27. Quem pode ler, por favor? No versículo 27, 24, eu tenho aqui alguns objetivos finais das 70 semanas. Quem pode ler? 24? O 24. 70 semanas estão terminadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ok, vou pedir aos irmãos que dêem uma olhadinha aqui no quadro. Então o texto bíblico está falando para nós que após as 70 semanas, ou seja, ela vai terminar na grande tribulação, que é um evento futuro. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse período, não com base no Apocalipse, mas com base em Daniel. O texto fala que depois disto, 6 objetivos seriam atingidos ou estariam sendo atingidos. Ele fala sobre cessar a transgressão. E curiosamente, ele está falando sobre aquele momento que a nação de Israel vai se rebelar contra Deus. Quando é que vai cessar a transgressão? A gente pode ler lá no Apocalipse capítulo 20, aquela última rebelião. Ali cessa a transgressão. Não vai haver a partir desse momento mais transgressão. Cessará. E esse cessar a transgressão, ele está se referindo em relação à nação de Israel e a cidade de Jerusalém. Ele fala também que o objetivo é dar fim aos pecados, né? Nós sabemos, né, que no reino, aqui, esse bloco aqui é o reino de Cristo. Quando nós estávamos estudando as dispensações, nós vimos que vai ter pessoas pecando no reino, né? Com relação àquelas pessoas que entram com seus corpos físicos. Mas o que é curioso nós observarmos aqui é que os pecados, eles não vão ser mais como uma regra de vida para as pessoas. Não vai ser um padrão de vida para as pessoas, né? Deus vai dar fim aos pecados de Israel. Número 3, expiar a iniquidade. Esse aqui é um dos objetivos que eu entendo que ele se cumpriu aqui, na cruz. Na cruz Jesus fez expiação pela iniquidade, mas ela vai ter um cumprimento mais amplo no reino. Trazer justiça quer dizer que no reino de Cristo ele vai reger as nações com um cetro de ferro. Ele vai estabelecer uma justiça plena. Selar a visão e a profecia. Isso significa que depois das 70 semanas, todas as profecias, todas elas, todas as visões a respeito de Jerusalém, sobre o futuro de Jerusalém e o futuro de Israel serão cumpridos. E ungir o Santo dos Santos. Isso aqui é uma referência
ao próprio Jesus Cristo como o Rei. Então, todos esses objetivos, eles se cumprirão no reino de Cristo, ok? Aí nós temos aí, no versículo 27, que é o último bloco da profecia, que ainda é futuro. Nós havíamos dito que o relógio profético ele foi acionado, mas quando o Messias é tirado, nós podemos dizer que o relógio profético de Deus ele foi pausado, porque aí nós colocamos a igreja, e nós estamos no período da igreja. Enquanto a igreja estiver no mundo, o relógio profético de Deus não será acionado. O play da profecia a respeito da última semana, ou seja, dos 7 anos. Nós vamos aprender, e já vimos em outras ocasiões, que o livro de Tessalonicenses fala sobre o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrancada do mundo, a Bíblia vai informar para nós no livro de Daniel que vai surgir um personagem. E o texto fala no versículo 27 que ele fará firme aliança com muitos. No dia que ele fizer aliança com muitos, o relógio da profecia ele volta a ser acionado, e aí nós vamos ter 7 anos de grande tribulação. E o texto bíblico ele vai trazer algumas informações interessantes do versículo 27. Eu posso dividir o versículo 27 em 4 partes sobre esse período aqui, Primeira parte foi o que eu acabei de lhes dizer. O texto bíblico fala assim: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Essa pessoa que fará essa firme aliança não é Jesus, é o anticristo. E que aliança seria essa? O texto bíblico aponta para nós que é uma aliança por 1 semana, ou seja, por 7 anos. Ele propõe uma aliança por 7 anos, por 1 semana, né? Só que na segunda parte do texto ele fala que ele quebra esse pacto. O que o texto bíblico diz? Leia aí comigo. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então nós sabemos que quando a igreja for arrancada, vai surgir no cenário mundial um personagem. Esse personagem ele vai ser um líder político e religioso. E ele vai trazer paz em Israel. Uma paz. Tanto é fato que lá no livro do Apocalipse, capítulo 6, nós temos os cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro cavaleiro é um cavaleiro branco, que representa uma paz. E interessante que esse acordo de paz vai favorecer muitas pessoas, não somente Israel, mas o mundo inteiro. E curiosamente, Israel reconhece esse personagem como seu Messias. O reconhecerá como rei. Só que na segunda parte do versículo, o
o texto bíblico fala que ele quebra esse pacto de paz. E essa quebra desse pacto tem a ver com dois elementos que foi lido. O texto bíblico fala que ele fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Ele está fazendo referência a uma coisa que Israel tem buscado e não tem conseguido, a respeito do templo lá em Jerusalém. Não sei se vocês conhecem a geografia ali de Jerusalém, mas onde deveria ser construído o templo, nós temos uma mesquita ali, a mesquita de Omar, né? E nós temos lá naquela região apenas o Muro das Lamentações, que fazia parte ao templo antigo. E os judeus até hoje, eles vão até esse Muro de Lamentações, clamando a Deus e possivelmente pedindo a Deus que devolvesse a ele o templo. Há rumores que os judeus eles já têm todas as mobílias do templo prontas. Eles não veem a hora do Messias vir e devolver a eles o templo e devolver a eles o sistema de sacrifício novamente. Quando a igreja não estiver mais no mundo, ele estará livre para firmar esse acordo. E esse acordo de paz, muito provavelmente, tem a ver com o templo. E a gente percebe que Israel, de fato, ele está no centro do mundo. Israel nunca teve paz na sua história. Até hoje, se você ler nos noticiários, vocês perceberão que lá em Israel, eles têm guerra. E este homem, não sei como que ele vai conseguir unir as 3 maiores religiões do mundo, mas ele vai conseguir unir o judaísmo, o islamismo e a igreja falsa que ainda vai existir na terra daqueles dias. Porque a igreja verdadeira, ela será levada. Mas muitas pessoas que são membros de igrejas, pastores de igrejas, denominações, eles vão continuar com seus cultos normais. E esse homem vai conseguir fazer essa aliança. E eles vão reconhecer ele como rei. E o texto bíblico fala para nós que ele quebra, ele mesmo quebra, ele faz aliança e ele mesmo quebra na metade da semana. O texto bíblico aponta para nós. E quanto seria a metade da semana? 3 anos e meio. Então, depois de 3 anos e meio de suposta paz, ele mesmo quebra. E essa perturbação que se levantará contra os judeus e contra os cristãos, agora eu estou falando cristãos, porque algumas pessoas vão se converter nesse período, tem alguma coisa a ver que ele vai tirar os judeus do templo. Ele vai fazer cessar o sacrifício. Ele vai fazer cessar as ofertas de manjares. Só que ele vai fazer algo pior. Ele vai instaurar uma perseguição. E essa perseguição, Jesus ele registrou isso. Eu quero ver com vocês essa perseguição a partir da metade da semana. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Gente, eu não estou trazendo o ensinamento a respeito da grande tribulação. Não é isso. Vai ter uma matéria que eu vou falar sobre a grande tribulação, mas eu vou me balizar no livro do Apocalipse. E eu vou emprestar alguns textos de Daniel. Eu estou falando sobre a grande tribulação porque Daniel fala sobre uma semana, ele fala sobre um acordo de paz, ele fala sobre quebrar esse acordo de paz. Então é difícil eu não mencionar já, tá bom? Mas o Evangelho de Mateus, ele está revelando, Jesus está revelando aos judeus um recorte do futuro. Mateus 24, de 1, a partir do versículo 1, olha aqui no quadro, por favor.
A entrada de Jesus em Jerusalém foi no ano 32. Em algum momento no terceiro ano do seu ministério, Jesus ele abre um assunto aqui, nesse ponto da história. E ele vai trazer um recorte exatamente do início desse período que Daniel vai falar para nós que ele quebra a aliança. Jesus vai trazer um recorte do futuro. E olha como serão os dias que circundam o dia que o anticristo quebra o pacto. Veja o texto. Vocês estão comigo? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do quê? Volta aqui para mim. O que o anticristo vai fazer com o tempo que ele vai dar? Ele vai fazer cessar os sacrifícios e vai fazer cessar as ofertas de manjares. Existe a possibilidade do próprio anticristo destruir o templo. Ok. Falando sobre isso, vamos voltar lá. Aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Naquela época eles ainda não tinham templo. Ok? Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Existe a possibilidade que Jesus está se referindo à destruição do templo no ano 70. Mas como esse sermão é um sermão profético, pode ser que Jesus já esteja olhando para o templo que será reconstruído, que o anticristo ele vai destruir. Ele entrega para fazer um acordo, para chamar a atenção, mas ele mesmo destrói. E Jesus ele tá dando um salto para o futuro. Todo sermão é para o futuro. Aí ele diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, presta atenção, gente, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? A destruição. E que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Jesus responde: vede que ninguém vos engane. Jesus está olhando para o futuro. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muito provavelmente Jesus já está se referindo a esse personagem aqui, ó. Esse ele. Não vos engane, que muitos virão. De fato, ao longo da história, muitos estão vindo. Mas vai haver um homem que vai vir. Ele não vai somente dizer que é o Cristo, ele será aceito como Messias. E este homem que virá, ele vai enganar a muitos. Olha o que o texto bíblico diz: e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha aqui, gente. Quando a Bíblia se refere em guerras e rumores de guerra, ele não está se referindo a esse período aqui que nós estamos. Jesus está olhando para o futuro. Ele está olhando de guerras e rumores de guerras que vão acontecer aqui. Ele está olhando para o futuro. Às vezes nós pegamos esse texto e não, olha os rumores de guerras. Não, ele não está falando desse nosso período. Porque esse nosso período, como foi falado, é um hiato, é um intervalo. Ele está olhando para frente.
Ele não está olhando para esse período aqui, ele está olhando para frente. Aí ele continua: não vos assusteis, porque assim é necessário acontecer, mas não é o fim. O fim é aqui. Ele está falando daqui, mas o fim é aqui. Pelo menos dessa fala de Jesus em Mateus 24. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Quando você pega essa fome e você vai para Apocalipse, a partir do capítulo 6, um dos cavaleiros, que a cor dele é amarela, ele vai trazer fome. E ele está falando exatamente nesse período que está fazendo a transição entre os 3 anos e meio iniciais para os 3 anos e meio posteriores. Ele continua falando: e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele está se referindo a quem? A igreja? Não, ele não está se referindo à igreja. Ele está se referindo aos judeus convertidos da grande tribulação. Quem vai odiar os discípulos de Cristo? As nações ímpias. Eles serão odiados. Continua o texto: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quando isso vai acontecer? Nesse período aqui, quando está prestes a romper o pacto, ok? Aquele, porém, que preservar-se até o fim, será salvo. Salvo aqui é da vida eterna? Não, é ser salvo fisicamente. Por quê? Como nós vamos ter pessoas se convertendo aqui, e nesse ponto aqui, que quebra o pacto, o anticristo se revela, e com eles, os seus seguidores, eles serão perseguidos, eles vão ter que lutar muito para conseguir chegar vivos até o fim da tribulação. Esse será salvo, seria entrar com um corpo físico salvo do reino. Não está falando ser salvo do pecado, ser salvo fisicamente de uma perseguição que está se levantando contra eles. Algumas pessoas pegam esse texto para falar que a salvação é por perseverança. Não, esse texto não está ensinando isso. Ele está falando assim: se você fugir, se você correr, se você for para as montanhas, se você entrar nas cavernas e você esperar a salvação que vem do Senhor, você poderá ser salvo. Uma salvação física. Continua o texto: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o Apocalipse fala de uma besta. Na verdade, o Apocalipse fala de 2 bestas: uma besta que se levanta do mar e uma besta que se levanta da terra, referindo-se ao falso profeta e o falso Cristo que vai se levantar. Ele continua: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aqui, quando é que o amor de muitos se esfriará? Nos dias de hoje? Não, nesses dias. E por que o amor se esfriará? De muitos. Ele está falando desse muitos, ele não está falando apenas dos convertidos. Ele está falando das pessoas ímpias. Não vai haver mais amor, porque vai haver tanto pecado que o amor de muitos se esfriará. Porque a gente vê até entre as pessoas ímpias uma certa simpatia, uma certa empatia. Imagina alguém, eu estou preparando uma pregação sobre aqueles dias, pensando como se fossem os dias de hoje. Imagina alguém bater na sua porta à noite, assustado: estão querendo me matar. Mas quem está querendo te matar? Algumas pessoas estão me perseguindo. Ele vai me matar. Você pode deixar eu entrar na sua casa e me esconder? Talvez você abriria a porta e ligaria para a polícia. Talvez.
Você não? Não, imaginando que se fosse nos dias de hoje, e você estivesse aqui, não, você não está na tribulação, se fosse hoje, você abriria, e você tenta, eu já fiz essa assistência lá em Araputi, a vizinha nossa bateu à noite, era umas 3 horas da manhã, gritando, falando assim, pastor, 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 eu atendi, a Juliana acordou, oi, meu marido quer me matar, eu, boa sorte, não foi isso, eu entrei, quer dizer, eu saí, coloquei roupa, lógico, de roupa, mas eu coloquei uma roupa melhor, saí, mandei a pessoa entrar com os filhos, eles ficaram na nossa sala, assustados, eu nunca passei por aquilo, aí nós ligamos com a polícia chegou lá depois, né? E uma semana depois ele tacou fogo na casa dessa mulher, e foi um dos motivos que nós decidimos deixar a Araputi. Nós estávamos em perigo. Botou fogo. Quando botou fogo, a gente estava dormindo. Aquela gritaria era a vizinha. Quando eu saí, eu entrei dentro da casa para tirar as pessoas. No meio do fogo. Hoje nós faríamos isso. Naquele dia, não vai ver essa empatia pelas pessoas sofrendo. O amor de muitos se esfriará. O texto bíblico fala que eu tive fome e me desse de comer. Eu tive sede e me desse de beber. Estava nu. Ele está falando sobre esses dias. Os convertidos vão chegar, as pessoas vão pedir, eu tenho fome, porque eu não posso comprar comida, porque eu não tenho a marca da besta. Eu não posso ir no mercado, eu não uso mais cartão de crédito. Eu só posso comprar e vender se eu tiver a marca da besta. Mas se eu sou cristão, eu não vou usar a marca da besta. Eu estou há dias sem comer. Eu não consigo comprar vestuário, eu não tenho roupa. Jesus vai falar, porque me deste de comer, não a ele, mas a um desses meus pequeninos. Ele está se referindo a esses dias aqui. Mas o fato é, o amor de muitos se esfriará. O texto bíblico continua. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Lembra que eu falei que esse período aqui vai ser um período de grande avivamento missionário? Nós temos registros do período da igreja, algumas cruzadas missionárias, viagens missionárias, visitas evangelísticas, mas a gente faz isso de maneira tão minúscula. Eu estou aqui na igreja, vai fazer 1 ano e meio. Eu fico vendo o envolvimento da Igreja Batista Boas Novas em missões urbanas. Aí eu fico às vezes frustrado, porque há uma apatia tão grande da igreja. Talvez 1, 2 ou 3 façam isso. A igreja não é envolvida. Vocês não são. Eu não estou falando mal. Estou sim. Brincadeira. Mas o fato é que nesse período não vai ser assim. Gente, vai haver um grande avivamento missionário. Olha o que o texto bíblico fala. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Às vezes a gente pega esse texto e fala, olha, a igreja está avançando, o evangelho está sendo pregado por todos os 4 cantos da terra, amém? Amém não! Esse texto não está se referindo ao período da igreja. Esse período está se referindo a esse período. E quanto mais os cristãos daqueles dias são apertados, mais a obra missionária avança. Pastor, só para salientar isso que o pastor falou, esse mesmo versículo 14 ali fala do evangelho do reino. Tem diferença no evangelho da graça e o evangelho do reino? É o mesmo evangelho. Não tem. Por quê? O conteúdo é o mesmo. Porque o que está esperando eles aqui nesse momento, que a graça cessou, vamos dizer assim. Não, ainda é a graça. Mas o ponto maior agora não é que você vai para o arrebatamento.
O ponto agora é que você vai para o reino, e de fato, porque está sendo preparado o reino, né? Vamos continuar. Mas também os mártires desse período também serão ressuscitados com o corpo físico no reino de Cristo. Vamos. Não só os judeus, também os Também. gentios. Você está indo lá na frente, né? Vamos voltar para a tribulação? Então, Versículo de número 15. Quando, porém, virdes quem? O abominável. Quem é esse abominável? O anticristo. Será que Daniel falou sobre esse abominável? Porque o Jesus fala assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou Daniel no lugar santo, quem lê? ou entenda. Por que ele está falando isso? Pega lá o livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Versículo 27. Leia para a gente, Heraldo, a parte A e a parte B. Completo, então. Versículo 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as abominações virá o assolador. Para aí. Esse abominável que faz abominações é o mesmo que Jesus está se referindo aí. E ele diz ainda, né, no lugar santo. Por quê? Porque já que o templo vai ser devolvido, e vocês sabem que o templo, ele é composto de duas partes, né? O templo. O templo, ele tem um lugar santo e um lugar santo dos santos. O texto bíblico fala que no lugar santo dos santos existe uma mobília, que é a Arca da Aliança. Ele está falando que o anticristo ele vai profanar esse espaço aqui. O abominável. Continua aí. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por quê? Porque quando ele assentar-se no trono do templo, é naquele momento que ele quebra o pacto, que ele se revela como o homem da iniquidade. Até então, ele está posando de bom moço. Até então, ele está posando de Messias. Mas na metade, ele quebra. Ele se revela como o homem da iniquidade. Naquele momento, gente, quando quebra o pacto, o que é que os judeus convertidos e os gentios convertidos terão que fazer? Eles vão ter que fugir. E para onde vamos fugir? Nós não, né? Estou colocando hipoteticamente se nós estivéssemos lá. Lembrando que essa é uma leitura escatológica. Existem outros que falam que a igreja passa. Se nós estivermos errado, você já está sabendo o que você deve fazer. Eu já vou estar no escondido. Se essa leitura estiver errada. Mas se a nossa estiver certa, a gente já foi levado. Amém. Mas existem outras 3 correntes que falam que passa. Tomara que a gente esteja certo. Amém. Posso ler? E os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça. Ou seja, não dá nem para pegar os documentos. Vou pegar minha mochilinha para pegar a mamadeira do neném. Não desça. Queima o chão. Fuja, não desça. Porque vai ser instaurada uma grande perseguição. E se pegarem, será morto. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Nem o leve que você guarda. Dá para te levar.
O legozinho, sabe o lego? E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ou seja, eu estou trabalhando. Aí o Messias falso se revela como um homem abominável. Portanto, nem volta para casa. Você está trabalhando, mas tem que buscar minha esposa. Não, não faça isso. Fuja você. Pastor. Esses que estiverem no campo, não volta para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas. Como vai correr? Imagina uma grávida fugindo. Uma grávida fugindo, gente. A dificuldade. Ai das que amamentam. Fugir com um bebezinho. Vocês têm 4. Tomara que seja arrebatamento antes. Tem alguém grávido aqui? Grávida? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Porque ai, a palavra ai é um lamento. Gente, será muito difícil para as grávidas. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Porque não vai dar para buscar o casaco. Nem no sábado. Por que nem no sábado? Porque aqui é uma barreira religiosa, porque o judeu tem certos passos que eles dão para não quebrar o sábado, né? Eles levam isso muito à risca. Porque nesse tempo haverá o quê? Que tempo é esse? Quando ele quebra o pacto. A segunda metade da grande tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Gente, tem havido tribulações desde a criação? Sim, mas igual a esse período, nunca houve e nunca haverá. Continua o versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que é esse abreviado? É os 7 anos. Deus poderia ter colocado mais tempo. Ele poderia ter fechado esse calendário, ter deixado aqui 2 semanas. Ter cumprido 68. Mas Deus deixou apenas 1 semana restante, que são 7 anos. Se não fosse 7 anos, se passasse de 7 anos, não sobraria um para contar a história. Já na terceira parte do versículo 27, ele fala sobre as abominações praticadas pelo anticristo, né? Sobre as asas das abominações virá o assolador. Esse assolador é o próprio Cristo, que ele vem. Lá em Apocalipse 19, fala que o céu se abre e Jesus montado num cavalo branco, ele vem. E quando ele vem, na sua segunda vinda, a Bíblia fala que Jesus vem até o Monte das Oliveiras. Os seus pés pisam o Monte das Oliveiras. Interessante, lá no livro de Atos, Jesus subiu a partir do Monte das Oliveiras. E quando Jesus vai subindo e vai ascendendo aos céus, a Bíblia fala que anjos aparecem e falam: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Cristo que viste subir, ele descerá novamente. E Apocalipse 19, Jesus desce. E quando ele desce, ele pisa no Monte das Oliveiras. A Bíblia fala que o Monte das Oliveiras, ele racha no meio. E a primeira coisa que ele vai, a primeira pessoa que ele vai atrás, é o anticristo. Então ele vai pegar, ele vai assolar o anticristo. E o que é que o anticristo fez de tão abominável, para ele ser chamado assim, o abominável da assolação?
Está lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 2. Apocalipse, Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4. Paulo falou sobre o porquê ele é abominável. O Daniel, né, o abominável. Jesus falou, né, o abominável. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Gente, estou terminando, tá? Quem dera que a tripulação durasse só meia hora, né, gente? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha porque ele é abominável, por causa desse registro aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Olha o ato abominável dele, ao ponto de fazer o quê? De assentar-se no santuário de Deus, aqui ó, no Santo dos Santos, que ele mesmo entrega. Ele entra no Santo dos Santos, ele senta-se no Santo dos Santos e fala: eu sou Deus. E agora ele não quer ser adorado como Messias, ele quer ser adorado como Deus. Vocês vão me adorar porque eu sou Deus. Ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se, o que diz o texto? Como se fosse o próprio Deus. Veja a tamanha abominação. Um homem vil, perverso, sanguinário, mentiroso, exigindo adoração como se fosse o próprio Deus. E na quarta parte, você tem aí a destruição, né? O texto diz: virá o assolador, e esse assolador o destruirá. Referindo-se, no final de Apocalipse 19, fala que Jesus Cristo pega o anticristo e o lança no lago de fogo. Ali vai ser a destruição dele, no lago de fogo. Então, gente, nós passamos aqui pelas 70 semanas de Daniel. Os 6 objetivos ainda futuro, com exceção do número 13, que já se cumpriu pouco antes da inauguração da igreja. E é isso, gente. Semana que vem eu vou trazer um estudo ainda sobre isso aqui, mas fazendo uma diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. Tá bom? Aqui, ó, olha o quadro. Vocês estão olhando para o quadro? O arrebatamento está aqui, antes da tribulação. A segunda vinda está aqui, no final da tribulação. O arrebatamento no início, a segunda vinda no final. Isso aqui é uma diferença, mas há outras diferenças. Para que quando você pegar um texto, você saiba: aqui é o arrebatamento, aqui é a segunda vinda. Amém? Amém. Vamos terminar com uma palavra de oração? Dani, você pode orar para nós? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos ensinado, que possa entrar no nosso coração, Pai, que cada dia mais a gente possa aprender de Ti e também entregar a Tua palavra. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui. Nos leva em segurança para casa, Pai, que o Senhor possa nos abençoar. No nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado pela oração, Dani. Eu vou precisar de ajuda dos irmãos da igreja para nós tirarmos já o púlpito daqui, porque no domingo vai haver uma apresentação e as crianças vão usar a plataforma, tá bom? Então, se os irmãos mais fortes, mais habilidosos puderem me ajudar, Deus abençoe todos vocês, bom retorno para casa e até domingo.